Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Nesta videoaula de hoje eu vou dar um feedback para vocês acerca das storylines, ok? Eu reuni as storylines, organizei, avaliei algumas, né? E eu acho mais interessante do que escrever, né, para vocês e retornar por escrito, até porque eu tenho um problema nos cotovelos que me dificulta muito o trabalho de digitação mas eu achei que talvez fosse interessante eu fazer uma videoaula com as storylines e eu comentando as storylines. Eu não vou expor o nome dos autores das storylines, porque não vem ao caso, não tem problema, mas eu vou fazer os comentários sobre só os textos propriamente ditos, né, das storylines. E algumas sugestões. E quem tiver dúvidas, por favor, pode entrar em contato comigo diretamente por e-mail, né? Ou no Duvidômetro, ou no e-mail, por e-mail, né? E eu peço que tente entrar em contato diretamente com o meu e-mail. Eu estou com dificuldade de responder e-mails quando vocês mandam para o Google Classroom. É uma questão que eu não sei resolver, porque vocês mandam, quando eu vou responder, a minha conta do Google Classroom, como eu tenho outros e-mails, né, do Google, dá um problema, eu não consigo abrir. Então eu peço que, por favor, ou se manifestem por comentário no Google Classroom, ou por comentário no Moodle, né, ou por e-mail direto para mim, certo? Vocês podem, eu vou deixar disponível o e-mail aqui para quem não tem, mas muitos de vocês têm o meu e-mail porque já temos conversado por e-mail há algum tempo. Então vocês podem mandar dúvidas ou podemos avançar, aprofundar o debate das storylines, né, por e-mail. Outra coisa, eu reuni todas aquelas storylines que eu consegui localizar. Eu tive um pouco de dificuldade de localizar conteúdos que vocês subiram no Moodle e no Google Classroom. Talvez eu deva ainda aprender um pouco mais sobre essa questão de armazenar arquivos lá. É engraçado porque eu tenho facilidade para disponibilizar arquivos para vocês, mas se vocês colocam algum arquivo, eu costumo ter dificuldade às vezes de localizar. Então, é bem possível que eu tenha deixado de fora storylines que vocês me mandaram. Então, caso eu não comente aqui alguma storyline de vocês, de algum grupo, caso eu não comente, eu peço por favor que o grupo se manifeste, então, mande e-mail para mim com a storyline para eu não perder, né, o rastro dos trabalhos, tá? Então eu vou passar agora ao comentário a respeito das storylines. Como eu disse, não vou citar nomes nem identificar nomes, mas vou comentar os textos, tá? Então, aqui estamos neste projeto, o título é .br, pode ser um título provisório, né? Não sei. A storyline é a seguinte: temos aqui 6 linhas, ou seja, dentro da extensão pretendida, né? Em um futuro próximo, o hacker, jovem indígena oprimido pela sociedade, planeja junto a outros hackers um ataque cibernético com o intuito de derrubar a internet. Ao longo do dia derradeiro do plano, ele começa a escrever em um caderno os pontos que o levaram a cometer o ato. Ao final do dia, percebendo ter sucedido seu plano, retorna para uma biblioteca que frequentou, deixando em uma das estantes seu caderno. Dias depois, seu caderno é encontrado por João, que começa a lê-lo. Bom, então, comentários a respeito da extensão. A extensão do texto está muito adequada, certo? Esse trabalho está dentro dos parâmetros, né? Está com o projeto título, nem que seja provisório, e a extensão, né? 6 linhas, bastante razoável.
principalmente se tratando de um curta-metragem. A ideia, aparentemente, ela é viável, mas eu senti aqui algumas dificuldades, até para entender plenamente a ideia. Vejam, começa muito bem, né? Temos um personagem principal aqui, uma descrição, né, de como ele se caracteriza, né, e ele tem um plano, algo objetivo que ele pretende fazer. Ok, é bastante exequível, viável a ideia de narrar esse dia, né? Eventualmente você pode ter uma cena de uma reunião dele com os amigos, falando amanhã é o grande dia, ou então chegou o grande dia, hoje é nosso grande dia, e aí executar o plano que é de fazer um blackout da internet, né? Uma derrubada da internet. Agora, é curioso a partir daqui. Percebam que da metade para frente eu sinto que parece que vocês, vocês, eu digo que é sempre um grupo, né? Parece que tiveram mais de uma ideia e tentaram conjugar essas ideias e talvez não faça tanto sentido assim, porque ele começa a escrever um caderno com os motivos, o que seria um diário, mas aí faria mais sentido ele ter um diário do que ele, no dia mais importante em que ele tem que executar o plano, ele começar a escrever os pontos. Estranho, sinceramente, do ponto de vista dramático, né? Fica um pouco esquisito e eu pergunto porque às vezes tem maneiras mais fáceis de tratar isso daqui. Então, ao final do dia, percebendo ter sucedido seu plano, ou seja, o plano de derrubar a internet, que eu acho que isso que é o mais importante, se for pelo que eu entendo nessa storyline, temos um personagem principal e um grupo motivado, né, por e envolvido numa ação absolutamente objetiva que seria essa, de derrubar a internet. Só que ao final do dia, ele consegue fazer isso, vai para uma biblioteca e deixa o seu caderno, certo? Ok. Dias depois, seu caderno é encontrado por João, que começa a lê-lo. Não entendi. Parece até a partir da metade, até a metade, temos uma descrição de algo que parece viável de ser realizado, mas da metade para frente fica até parecendo que é um preâmbulo, na verdade, é algo que tá no início de qualquer narrativa. Uma pessoa lendo, pegando um caderno de memórias, uma pessoa pegando um diário, uma pessoa pegando um caderno com anotações e aí vai lendo. São várias as narrativas que partem disso. O livro o próprio livro Frankenstein, da Mary Shelley, é assim. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, é assim também, é baseado... Não começa assim, mas em dado momento se torna epistolar. Uma pessoa começa a ler cartas, um personagem. Que mais? São tantos. O filme Cidadão Kane é baseado num jornalista que vai colhendo depoimentos, ou seja, não tem a parte escrita, mas são depoimentos, memórias de pessoas que conheceram Kane, né? Que mais? São tantos os curtas ou longas. O filme do Afonso Shoa, o Arábia, é sobre um rapaz que encontra o caderno, ou o diário, ou o caderno de anotações de um outro. Entende? Mas aí está no início, quer dizer, eu não entendi por que terminar assim. Por que terminar assim? É uma questão que eu fico me perguntando. Eu acho que talvez aqui, talvez seja o caso de simplificar isso aqui, optar, escolher uma ação, né, um evento que seja verdadeiramente importante, relevante, tratar dele com mais cuidado e pensar se tem essa necessidade desse caderno. Essa ação dele, por exemplo, fica completamente sem desdobramento, essa coisa do ataque à internet, né? Então eu senti que não está muito coeso aqui a primeira parte com a segunda. A segunda parte parece trazer elementos que complicam e não ajudam, a menos que se opte por fazer daqui para trás, eventualmente uma pessoa
toma conhecimento de um escrito e começa a descobrir coisas sobre o seu presente. Enfim, para vocês pensarem, tá? Aqui nós temos o grupo cujo projeto, o título está lá em cima, não vou colocar para não precisar colocar os nomes. O título do curta seria E o Tempo Levou, né? Também pode ser um título provisório ou não. Mas enfim, aqui está a storyline também dentro da extensão pretendida, né? A trama conta a história de uma caneca que foi dada de presente de aniversário a uma jovem pela sua avó. Né? Em storyline, geralmente a gente não usa isso, viu? A trama, a narrativa, né? Porque são termos que, na verdade, estão implícitos, né? A storyline pode ser diretamente a discussão, a descrição objetiva do que vai ser narrado, né? Então, acomodada no aconchego de um aparador, juntamente com fotografias de aniversários, natais e viagens, por anos a caneca permeia toda a vida da família na casa onde habita. Mas eis que certo dia a avó morre e tudo se torna cinza. Tá. Aqui temos a seguinte questão, que é algo também que eu observo numa série de storylines todos os semestres, né? Tá claro, dá para entender o espírito, né, o coração do projeto, mas é preciso torná-lo mais objetivo. Por quê? Porque o que eu vejo aqui é que, mais do que propriamente uma ideia, vocês tiveram a ideia de uma imagem. E tem uma diferença entre imaginar algo, ter a ideia de uma imagem, né, que é dessa caneca, num console, num armário, numa estante, num guarda-comida, eu não sei, qualquer tipo de mobiliário cercado de fotografias. Isso é uma imagem, né? Agora, para a gente desenvolver, a gente poderia trabalhar isso inclusive experimentalmente, de forma não narrativa, mas se a gente quiser trabalhar uma narrativa, e esse é o nosso objetivo aqui, por mais simples que essa narrativa seja, é preciso objetivar melhor esse trabalho. Isso deve ser feito já aqui na storyline, mas sobretudo no argumento e no roteiro, porque eu não consigo visualizar a partir daqui o produto final, porque são ideias, é uma imagem, percebe? Ela não está colocada em movimento. Então, eu sei que essa caneca, o objetivo é contar a história dessa caneca. Ok, um objeto pode ser o personagem principal e que ela acompanha gerações de uma família. Ok, né? Agora, por exemplo, aqui, por anos a caneca permeia toda a vida da família na casa onde habita. Permear não é o melhor verbo aqui, né? Porque permear é uma outra coisa. Mas talvez a caneca acompanha, até testemunha, se vocês tratarem a caneca como um objeto, vocês tornarem o objeto um personagem, né? A gente tem filmes assim, tem filme brasileiro em que o liquidificador é um objeto, é um personagem, enfim, e vários outros exemplos. Isso é muito viável, mas é preciso saber como executar isso. Uma maneira aqui talvez seja de eventualmente colocar. Isso não precisaria estar necessariamente na storyline, mas com certeza precisará estar no argumento, né, e no roteiro. Mas ainda assim eu sugiro que seja mexido aqui. O verbo permear fica um pouco vago aqui. Mas seria uma maneira de dramatizar essa imagem, né, que vocês tiveram, né? O que eu sinto é que veio à cabeça do grupo de vocês, né, dos integrantes do grupo, essa imagem, né? A imagem de uma caneca que acompanha a vida de uma família, ou as gerações, que seja. Mas como dizer isso? Vocês vão ter que usar um pouco a metáfora, né? A questão da compressão do tempo, né?
do lapso de tempo, etc. Uma maneira talvez seja essa caneca, por exemplo, passar diante dela, né, crianças, uma criança ou mais de uma criança, depois adultos, né, casais, depois crianças de novo, depois idosos, percebe? Para dar essa ideia de que a caneca está resistindo ao tempo e testemunhando isso tudo. Aí termina, mas eis que certo dia a avó morre e tudo se torna cinza. Bom, complicado aqui. Primeiro porque essa última frase faz com que tudo o que veio até agora pareça também um preâmbulo, um prólogo. A ideia de prólogo ou preâmbulo é a ideia de algo que antecede uma narrativa. Percebe? Então, e o ideal é que a storyline termine aqui, na verdade, com um fim mesmo, com o fim da história. Por exemplo, num dado dia, a avó com Alzheimer falece, pede a caneca e deixa a caneca cair e a caneca se quebra. Estou dando um exemplo, tá? Muito de improviso aqui. Mas o ideal é que a storyline coloque o desfecho mesmo. E aqui não tem, parece que tudo se torna cinza. Cinza também, faltou objetividade aí. O que é se tornar cinza? Né? Eu entendo o que é. A gente entende o que é se tornar cinza. Se torna melancólico, triste, etc. Mas na storyline e do jeito que nós estamos trabalhando aqui, querendo desenvolver uma narrativa, por mais compacta e simples que seja, não fica muito adequado. Porque um belo dia o personagem acorda e vê tudo cinza, ou se sente muito cinza, é muito vago, muito metafórico. A gente pode trabalhar uma situação em que o personagem um belo dia acorda e vê tudo cinza literalmente, ele se torna daltônico e de repente explorar isso daí, né? Narrativamente, dramaticamente. Não é o caso aqui. Aqui eu entendi o que vocês estão querendo dizer, mas eu acho que também vai ser necessário objetivar mais essa storyline. Ela está vaga, né? Talvez esteja vaga demais, principalmente no final. O início não, né? Essa caneca dá para tudo isso pode ser desenvolvido em argumento, né? Eu sugeriria só aqui correção desse verbo aqui que deixa margem a certas dúvidas, porque não é exatamente que permeia, né? A caneca ela acompanha, né? Ela testemunha, né? Toda a vida da família. E eu não sei, eu acho que a partir dessa imagem, a ideia de que a caneca um dia se quebra, talvez possa trazer algo de eloquente, de significativo, né? Então pensem nisso. Nós temos a storyline Cacos, curta-metragem Cacos, né? No futuro, após uma revolução que acabou com a internet, é engraçado que parece fazer conexão com a storyline em que o personagem derruba a internet mundial, né? Mas enfim, após uma revolução que acabou com a internet, dois irmãos convivem em uma casa praticamente sem se relacionar. Tá, entendi. Em um dado momento, um porta-retratos da família se quebra, fazendo com que os dois percebam a situação em que se encontram. Assim, os irmãos colaboram para a reconstrução do objeto e dos laços familiares. Entendi onde que vocês estão pretendendo chegar, mas acho que também precisaria lapidar um pouco mais essa história. Por quê? Ok, começa bem. No futuro, né, entendemos a coisa do isolamento, dois irmãos, né? Eu não sei se vocês deveriam pensar nas possibilidades dramáticas da coisa de dois irmãos. Às vezes um casal é melhor, dá margem a mais situações dramáticas, né? E esse culto, inclusive, eu penso nele, ele pode ocorrer todo sem diálogos, né? Só com ações mesmo. Embora o fato de que seja dois irmãos ou um casal ou duas irmãs, não importa. O fato deles não se comunicam, não se relacionarem, significa que eles não se comunicam. Seria interessante entender por quê, né? Por quê?
porque a presença de duas pessoas morando juntas e elas não se comunicarem, um pouquinho de contexto aí ajuda muito, inclusive, a dar potência dramática à situação. Né? Vocês devem ter visto o curta Esconde-Esconde, em que tudo bem que alguns personagens lá são projeções da mente de um personagem, mas não importa. Num primeiro momento eles são tratados como personagens, né? Um casal, né, de idosos. E eles têm aquela relação muito em função da questão do filho, né? Do filho que não aparece. Então, não sei, seria o caso de entender melhor por que que eles não... E esse praticamente sem se relacionar é muito difícil. Porque ou você se comunica com alguém que você vive ou você não se comunica. Esse praticamente para um curta-metragem vai ficar... Eu não sei, sinceramente eu acho que... eu entendo, talvez seja... Eles só apenas se encontram muito ocasionalmente e tal. Mas para dar uma ideia de excepcionalidade à situação, acho que talvez fosse o caso de pensar numa situação em que eles realmente não se comunicam por algum motivo, algum trauma, alguma coisa. Embora eu entenda, assim, praticamente sem se relacionar, eu entenda, possa ser. Agora, percebe que entre dois irmãos perde força a ideia de que eles praticamente não se relacionam, porque, né, tá dentro de um... Agora, um casal já é uma situação dramaticamente mais potente, né? Potencialmente mais dramática, porque um casal espera-se que se comunique, se relacione, né? E se eles ficam praticamente sem se relacionar, né? Bom, em um dado momento um porta-retratos da família se quebra, fazendo com que os dois... eu entendo, sim, poderia ser tudo mudo, porque você pode até ter essa coisa da, da apenas ações, né, e as ações significando, com significado. Ele pode se quebrar acidentalmente, ou pode se quebrar porque um discute com o outro e atira contra o outro, mas acho que faz mais sentido até se quebrar acidentalmente. E assim eles colaboram para a reconstrução de objetos familiares. Ok, isso aqui eu imagino que vocês não vão incluir no curta, né? Porque como que a reconstrução do objeto até acho que pode incluir eles se unirem, se restabelecerem os laços, colarem o porta-retrato, recolocarem o porta-retrato no local, mas isso vai ser uma metáfora, né? Uma indicação de que eles vão reconstruir os laços familiares. Agora, é uma história simples, é viável, né? Mas pensem bem essa questão de por que dois irmãos. Isso é uma pergunta que eu deixo no ar. Tá? Bom, pessoal, aqui é a storyline do curta Elan, né? Elan. Após se formar na faculdade e conseguir um trabalho fixo, uma mulher se vê distante de suas amigas que já têm sua vida com filhos e casadas. Com o conflito de sentir que está atrasada para ter uma família, a protagonista decide ir atrás dos amores de sua vida. Ao encontrar-se com eles, ela se vê novamente no momento de sua vida que amou esses três homens. Frequentemente ela imagina a sua vida com cada um deles, mas precisa tomar uma decisão, com qual deles ficar. No fim das contas, depois de se encontrar com cada um deles, ela percebe que precisa estar só, que não tem problema viver sua vida sem estar casada. Em um de seus trabalhos, ela se encontra em um orfanato e adota uma criança. Tá, aqui temos cerca de 8 linhas, né? Ou seja, está dentro da proposta de storyline, ok, sem problema nenhum. Temos aí um começo, meio e fim bem ordenado, temos uma linha narrativa, né? Bastante clara, o desfecho é bastante claro, isso é bom, né? Agora, eu acho que aqui é um pouco problemático enquanto embrião de um projeto de curta-metragem, porque é muita coisa numa storyline só.
percebam, após se formar na faculdade e conseguir um trabalho fixo, formar na faculdade já não é uma coisa rápida, né? Você pode até começar um curta com a colação de grau, né, com a pessoa, o personagem recebendo o diploma, ou seja, você vai intuir que a pessoa ficou ali na faculdade e, né, ficou anos na faculdade, mas isso precisa ter claro como que vai ser feito, porque após se formar e ainda conseguir um trabalho fixo, nem sempre você se forma e consegue no dia seguinte, então vocês vão ter que trabalhar com lapsos, né, com elipses, né, com compressões temporais e tal. Uma mulher se vê distante de suas amigas. Eu entendo a personagem, mas isso, como que isso vai ficar claro? Isso não é fácil deixar isso claro. Uma maneira de deixar isso claro é por diálogo. E isso pode ser ruim, pode ficar piegas, pode ficar fraco dramaticamente, ela tem que pegar de um telefone ou conversar com uma amiga. Talvez não, vai depender também de como que vocês pensam executar esse projeto. Mas uma maneira de sanar todos esses problemas aqui seria colocar um diálogo em que a personagem explica que ela foi fazer faculdade muito tarde, conseguiu o trabalho e que todas as suas amigas já estavam casadas e com filho e que ela tinha esse desejo, né? Com o conflito de sentir que está atrasada, sim, exatamente. Inclusive, uma vez eu já vi uma charge bem interessante com duas mulheres e era essa situação. Uma era executiva, não tinha filhos e tal, e ela pensava assim, ai, que inveja que eu tenho da outra, que era mãe, elas se encontram na rua, era uma charge, um desenho. Eu não lembro onde que eu vi, mas bem interessante. E a outra com os filhos, né, casada e tal, pensando assim, ai, que inveja que eu tenho da executiva, percebe? Então, a que não tinha família era executiva, né, tinha inveja daquela que tinha família e que não tinha uma carreira profissional. E a que não tinha carreira profissional tinha inveja da outra. Então é um pouco essa situação que está colocada aqui. É uma situação dramática bem interessante, que pode render muito. A questão é como tornar isso objetivo numa storyline para depois passar para argumento e roteiro, né? Ao encontrar-se com ele... como ela tem essa situação desse conflito, né? É um conflito de que ela está atrasada para ter uma família, a protagonista decide ir atrás dos amores de sua vida. Então, aí é muita coisa, hein? Percebe como é muita coisa, né? Porque ainda se fosse um só, mas não, são três. Então ela vai atrás de três pessoas, três homens. Esses homens estão sozinhos, esses homens estão casados, né? Todos eles precisam ser homens mesmo? Será que não teve alguma mulher? Enfim, não sei, estou me perguntando aqui. Frequentemente ela imagina sua vida com cada um deles, mas eu não entendi. Ou ela vai atrás e tenta o contato, né? Ou ela apenas imagina, né? Porque se ela fizer os dois, vai ser ainda mais coisa ainda. Percebe como fica muita coisa no projeto? Mas precisa tomar uma decisão. Com qual deles ficar? Então eu estou entendendo aqui que os três estão disponíveis, assim como ela. Isso demonstra uma certa fraqueza dramática, eu acho, porque concorda que fica um pouco assim, desinteressante, os três sujeitos não tocaram a vida para frente, né? Quer dizer, mais interessante seria, por exemplo, ela procurar algum que não, já tivesse casado com filho, sei lá, né? Um exemplo. No fim das contas, depois de se encontrar com cada um deles, como que vai ser esse encontro? Ela vai precisar se encontrar mesmo com cada um deles? E se ela se encontrar e conversar e ter esse papo de repente com eles, como que ela vai perceber que precisa estar só? Que não tem problema viver a sua vida sem estar casada, né? Talvez vocês precisassem recorrer aí a uma outra situação que a fizesse entender isso. Não sei, estou pensando aqui. Em um dos seus trabalhos, eu achei curioso, porque
ela tem vários trabalhos, também é muita coisa. Percebem que tem muitos elementos na storyline? Talvez seja o caso de tirar alguns elementos. Ela poderia ter um trabalho só, né? Ela se encontra em um orfanato e adota uma criança. Tá bom, mas percebam que do ponto de vista da execução, inclusive do roteiro, não digo nem do filme, digo do próprio roteiro. O roteiro ficaria bastante complexo. Não sei se ele seria viável como curta, por conta da quantidade de elementos aqui que precisam ser atendidos. Tá? Pense uma storyline aqui. Em uma cidade pequena, uma menininha assiste pela primeira vez a um filme e fica maravilhada, mesmo sem entender a linguagem estrangeira. A língua, né, estrangeira, que provavelmente é um filme estrangeiro. Porém, depois de um tempo, o cinema é fechado por falta de público, já que a população não tem cultura como prioridade de gastos. Sendo assim, a menina desperta interesse nos moradores, criando um cinema de rua improvisado e incentiva o retorno do cinema tradicional, tornando um ambiente lucrativo comercialmente e acessível através de filmes nacionais. Tá, entendi a ideia, entendi a mensagem que está sendo passada. Também está bem escrito nesse sentido de estar dentro da extensão, tá com a linguagem adequada à escrita de uma storyline. Também está muito claro aqui um início, meio e fim. Não precisa ser necessariamente nessa ordem a filmagem, né? O roteiro e principalmente a edição final do curta não precisa ser início, meio e fim, mas na storyline é muito bom quando temos isso bem claro, né? Então tá bem objetivo. Agora, eu acho que muito embora esteja objetiva essa storyline, ela tá um pouco assim, talvez ambiciosa demais, ampla demais. Por quê? Porque, primeiro que o arco temporal que a gente vê aqui não deve ser um arco temporal curto, né? Não é uma coisa de um dia para o outro. Ela assiste um filme num dia, fica maravilhada, no dia seguinte fecha o cinema, né? Como que vocês vão deixar claro que a população não tem cultura como prioridade de gastos? Isso às vezes precisa vir sob forma de diálogo, né? Ou sob forma de sinais gráficos, de ações, alguma coisa precisa. Percebe que aqui em literatura, em prosa, é inteligível, mas em cinema você precisa mostrar isso, né? Como que você vai mostrar isso? Que a população não tem cultura como prioridade de gastos. Eu tenho uma maneira muito também improvisada, assim, de improviso para dizer. Uma imagem que pode explicar isso é você ter um cinema numa cidade pequena, um cinema do lado um bar, o cinema vazio, o bar cheio, com luzes e tudo mais. Ou uma igreja do lado, igreja cheia, o cinema vazio. Ou um cassino, o cassino cheio e o cinema vazio. Ou, que mais? Alguma coisa que tenha fila, né? Uma loja, sei lá, liquidação, uma fila na frente da loja e o cinema vazio. Isso dá a ideia de que aquela sociedade não tem cultura como prioridade de gasto, né? Vocês, tudo bem que não precisa detalhar né, isso aqui na storyline, né? Mas é preciso que vocês tenham claro que isso já no argumento precisa tá escrito, né? Eu até prefiro que já esteja na storyline, né? Porque no argumento, obrigatoriamente, vocês vão ter que dizer como que vai ser demonstrado isso, né? Já que a população... Porque aí vocês poderiam fazer isso de outra forma, fazer, por exemplo, um candidato a prefeito ou já prefeito dizendo que vai fechar o cinema para economizar, né? Por causa da crise financeira, ou por causa da pandemia, né, de Covid, né, o cinema passa a não ter frequência. Então, assim, eu receio aqui que vocês não tenham com clareza na cabeça como que vocês vão demonstrar isso daqui, tá?
Então, fica o alerta aqui. Se vocês não conseguirem colocar aqui, vocês poderiam colocar. O cinema é o estabelecimento comercial menos frequentado da cidade. Já é algo que ajuda a ter isso mais claro. Caso vocês optem pela minha primeira sugestão de mostrar, né, o cinema do lado, sei lá, de uma sorveteria cheia, o cinema não. E o cinema não. Bom, isso é um probleminha. O outro é, sendo assim, a menina desperta interesse nos moradores, criando um cinema de rua improvisado. Bom, como que ela desperta o interesse nos moradores? Também, não sei. Ela desperta falando com os pais, falando com as autoridades, distribuindo folhetos. Que idade tem essa menina? Né? Dependendo da idade, ela tem uma certa capacidade de influenciar, né? Como que ela cria esse cinema de rua, né? E incentiva o retorno, quer dizer, e percebam o arco temporal, tudo isso leva tempo, é fechado um cinema, aí uma criança que gosta do cinema começa a fazer cinema de rua, aí o cinema de rua começa a chamar atenção, e aí começa a incentivar o retorno do cinema tradicional, né? É um arco temporal bastante longo. Claro que a gente sempre pode comprimir e fazer elipse. O problema é que se a gente faz muita compressão e muita elipse, a gente deixa de informar o espectador. Então o espectador passa a não entender exatamente as relações de causa e efeito, que no caso do nosso problema, que queremos contar uma história narrativa dramática, a causa e efeito é importante. Não é em N outras situações, cinema experimental, vanguardas, N outras situações não é, mas no nosso caso aqui é. E incentiva o retorno do cinema tradicional, tornando um ambiente lucrativo comercialmente acessível através de filmes nacionais. Aí também é uma outra, eu entendo, é uma mensagem interessante de valorização do cinema nacional e tudo mais, mas me parece um pouco arbitrário esse final, nesse sentido de se o cinema já foi fechado, dá até para construir, eu imagino, mas não imagino fazer isso num curta com facilidade, mas construir essa ideia de que, por exemplo, num determinado povoado no interior do Brasil, um cinema que passasse filmes estrangeiros parasse de interessar ao público e filmes nacionais passassem a interessar ao público. Eu acho que isso é possível fazer, mas eu acho difícil de vocês executarem um curta. Então eu sugiro que vocês pensem em alternativas, em talvez também enxugar isso aqui, que está com um arco temporal, eu presumo, né, razoavelmente longo, esticado. Pensar em coisas mais pontuais, talvez. Pensando aqui, realmente agora de improviso, não tenho como sugerir, mas eu peço que vocês repensem, se reúnam, assistam curtas-metragens, né? Façam aí um exame de uma meia dúzia de curtas-metragens brasileiros, eventualmente com temas talvez ligados, né? Por exemplo, o filme Conga, né, da cineasta paranaense. Eu vou colocar o link para vocês verem como é sobre uma atração sobre a mulher que se transforma em gorila, né? Vou ver se esse filme está disponível, vou tentar colocar para vocês os links. Vou dar uma sugestão aqui de alguns links de curtas para vocês verem como que é feito. A questão do tempo, né, do ritmo, do arco temporal, curtas que se passam em algumas horas, em um dia, coisas assim, tá? Então eu peço que vocês repensem e, tendo dúvidas, podem voltar a falar comigo, ok? Aqui nós temos outra storyline. Quando perde a pessoa mais importante de sua vida, em angústia e em processo de superação, garota decide mudar de casa para fugir de seus fantasmas. Bom, eu diria que é uma storyline muito incipiente, né? Muito vaga.
né? Tá mais para logline, né? Nós até acho que discutimos um pouco isso. A logline pode ser uma linha assim que resuma, né? E, e- e que é bastante amplo, bastante vaga. Mas como storyline, acho que tá um pouco fraco. Precisaria ter mais desenvolvimento, não é? Quem é essa pessoa mais importante da vida? É o marido, é o namorado, é a mãe, é o pai? Angústia e processo de superação, talvez seja a questão do luto, né? Não sei, talvez repensar também as palavras. Garota decide mudar de casa para fugir de seus fantasmas. Sim, mas percebe também que, como eu já observei com respeito a outras storylines, parece um preâmbulo, parece um prólogo. A história vai acontecer daqui para frente e não aqui. É daqui para frente que parece que a história ganha espessura, ganha relevo. É quando ela muda para fugir dos seus fantasmas, certo? Porque o, claro, tem um conflito aqui, mas esse conflito que se instala provoca isso daqui, né? Que é a fuga. No caso aqui, o conflito maior é justamente a fuga, né? Que fantasmas são esses? Claro, está no sentido figurado, né? Metafórico, eu entendo, mas tá muito vago, percebe? Está muito vago. Eu sugiro a vocês que repensem e pensem também de forma bastante objetiva em que história qual história vocês gostariam de contar. E talvez ajude vocês justamente fecharem, por exemplo, opções, por exemplo, que pessoa mais importante? É a mãe, é o pai, é o marido, é o namorado, é o filho, né? Isso pode ajudar. Se é o marido, pode ser que faça sentido, pode ser que seja interessante ela procurar por um novo amor, talvez, percebe? Uma coisa assim. Dependendo o personagem, também vai te dar indicações de ações, né? De sugestões de situações dramáticas, né? Essa storyline traz um conflito humano muito, muito forte, muito central e muito potente que está presente numa infinidade de filmes, que é essa questão da fuga, do luto, da fuga da angústia, da fuga do trauma, né? Mas seria o caso, sim, de vocês repensarem assim como deixar isso mais objetivado, né? E para isso vocês podem usar mais linhas, porque aqui é quase como uma logline, né? Não exatamente uma storyline. Isso aqui me trouxe, é claro, são múltiplos os exemplos, mas assistam um ou dois episódios da série Homecoming, né, com a Julia Roberts lá, Homecoming, que traz um pouco dessas coisas de traumas e tal. E são vários exemplos. Eu vou ver, eventualmente, se tem algum curta que possa ajudar vocês a inspirar vocês. Então pensem porque realmente vocês podem explorar mais isso aqui em mais linhas. Agora temos um videoclipe para a música Pink, por Bad Head, Bad Head. Bom, perguntaram se podia ser videoclipe? Pode, né? Ainda mais que muitos videoclipes têm essa ideia de contar uma historinha, né? Muitos clipes dos anos 80 que eu sou fã tem essa coisa de contar uma historinha. Eu não vejo problema não, pode sim. Agora, eu tenho umas perguntas. Primeiro, se essa música é de algum de vocês ou de algum amigo de vocês. Pink por Bad Head, Bad Head. Porque se for um grupo, uma banda, não sei, que vocês gostam e que seja estrangeiro ou mesmo nacional, mas que seja estabelecido e que vocês não tenham contato, eu desaconselho totalmente, porque
Isso envolve questões de direitos autorais, etc. Então, se vocês tiverem acesso a direitos autorais, tiverem autorização para fazer, ou vocês mesmos forem os, sei lá, os integrantes da banda, ou conhecidos, amigos, etc., tudo bem, pode ir em frente. Do contrário, eu desaconselho. Bom, partindo do princípio de que é como eu, por exemplo, alguém falar que quer fazer um roteiro do U2, não sei. U2 é a banda da minha época, mas vamos botar aí uma sei lá, do Strokes, uma coisa assim. Não faz sentido, né? Porque não vai frutificar, né? Agora, se é um artista que vocês conhecem e tudo mais, aí tudo bem. Bom, então partindo do princípio de que vocês tenham, né, estejam com a questão de direitos autorais pacificada aí, eu vou ler aqui a storyline, que também está dentro da extensão aceitável, né? 9 linhas, 10 linhas, né? No máximo, tá ok. Uma garçonete infeliz com trabalho devido a assédio e horas extras pede demissão. Ok. Uma garota em um ambiente domiciliar tóxico sai à procura de um espaço ao qual ela pertença, mas não encontra. Já é uma outra personagem, né? Temos duas. Um rapaz dispa de seu grupo, na verdade dispa não se usa bem assim, mas enfim, eu entendi. Um rapaz desconectado de seu grupo de amigos está em um rolê visando somente conquistar uma pessoa, no entanto é frustrado pela falta de reciprocidade. Ok, um terceiro personagem, né? Ao fim da noite, os três se encontram por acaso e têm na companhia mútua a paz, a liberdade e o pertencimento que almejavam. Tá. Aqui fica bastante vago, né? O que seria essa paz, liberdade e o pertencimento que almejavam, né? Fica difícil. Até aqui não, inclusive até essa última aqui, a apresentação dos três personagens me faz pensar em situações dramáticas, em imagens que são viáveis, né? Então a garçonete pode estar estafada, né? Um dia cheio, a lanchonete cheia, ela não aguenta mais, joga o avental no chão, joga na cara do dono do coisa e sai, né? Batendo a porta, né? Derruba, sei lá, milkshake, bebida em alguém, sei lá. Uma garota em um ambiente domiciliar tóxico sai à procura de um. Ok, também pode ser um casal e o sujeito gritando com ela, né? Gritando, ou a mãe, né? Sei lá, perseguindo. E ela não aguenta, dá para traduzir isso em imagens, né? Em imagens curtas, inclusive. Aí ela pega e sai de casa também batendo a porta. E o rapaz, que também está lá no grupo de amigos, pode ser num sarau, num luau, né? Uma roda, numa roda de uma fogueira, tocando violão e ele olhando para a menina ou para o menino que ele tem interesse, e aí fica aquela coisa e a outra parte não corresponde, né? Não é recíproco. Então, opa, aqui pessoal, então sim, essa terceiro personagem dá para entender a não reciprocidade e tal, e aí ele também eventualmente deixa aquela roda de amigos, deixa aquela festa, o que quer que seja, né? E ao fim da noite os três se encontram por acaso, mas era bom aí é que tá, pensar isso daí, como que eles se encontram, né? Eles se encontram, cada um deles vindo por uma rua e se cruzam ou se batem, né, se encontram mesmo fisicamente, ou todos vão fumar, sei lá, num lugar, numa pista de skate, ou na beira da praia, ou numa praia à noite, vão todos lá, ou sei lá, vão todos. Aí tem que imaginar o lugar para onde eles vão convergir, né? E em que circunstâncias isso vai se dar, porque tem que ser algo que destaque, né, a presença dos três e a interação dos três. Então, pensem nisso, isso pode ajudar a ideia aí a ganhar né, em
em dramaticidade e tudo mais. De repente, sei lá, eu estou tentando pensar qual lugar no final de madrugada eles poderiam se encontrar, sei lá. E se por acaso, ou se todos eles vão para esse lugar para já costumeiramente, eu não sei, eu pensei aqui se fosse no Rio, sei lá, na Pedra do Arpoador, sei lá, se fosse em São Paulo, no vão do MASP, não sei. Não tenho também como pensar assim de improviso tão rapidamente, mas eu acho que vocês devem pensar esse finalzinho aqui merece uma atenção, porque tudo o resto eu consegui visualizar, né? Imagino que vocês também. E aí o videoclipe vocês vão entrecortar tudo, né? Vai ser uma coisa toda fragmentada, né? Provavelmente. Não necessariamente planos curtos, mas enfim, aí precisaria eu também conhecer a música. Se eu conhecer a música, ajuda um pouco. Então, se vocês quiserem também mandar a música para mim, né, me ajuda. Agora, pensem nesse final aqui, porque a liberdade e o pertencimento que almejavam é complicado também, né, gente? Porque não é porque três pessoas que não se conhecem saem de lugares distintos e se encontram numa estação de metrô, ou o que quer que seja. Isso já aconteceu comigo na vida. Não necessariamente se encontra liberdade e pertencimento ali, né? Entendeu? Então, assim, pensem nisso. É claro que pode, vocês, como é um clipe e tudo mais, podem dar a entender que eles, né, vão ter uma longa amizade, mas enfim, pensem nessas circunstâncias desse encontro, tá? Pode ser até em função de algum evento, eu não sei, sei lá, não sei, agora pensei um atropelamento e aí todos se unem para ajudar, ou um deles, ou um animalzinho que é atropelado, não sei, pensando nessas coisas aqui. Isso vocês têm que pensar exaustivamente em grupo, tá bom? Então, pessoal, essas foram as observações gerais que eu fiz sobre cada uma das storylines. Eu imagino que é muito provável que haja mais storylines, mas aí eu não consegui localizar, então, por favor, entrem em contato comigo por e-mail e enviem esse material, esses arquivos. De toda maneira, também é cansativo fazer essa análise, né, das storylines todas de uma só vez, então, havendo mais storylines, eu faço num segundo episódio aqui, tá? É, Bom, então ficam esses informes para vocês. Nós continuamos, né, tendo os encontros remotamente. E eu estou pensando, vou deixar a critério de vocês, mas se vocês acharem viável fazer uma live mesmo, né, de repente para discutir. Vocês podem todos, né, manifestar dúvidas, mandar por escrito essas questões relativas às storylines, mas talvez seja interessante marcar numa sexta-feira, talvez da semana que vem ou da outra semana, uma live mesmo, usando o Google Meet, alguma coisa assim, né? Aí eu também acato sugestões e aí a gente tenta conversar, né? Todo mundo online, né? Podemos tentar. Então fica aí a sugestão. Espero que tenha sido útil o feedback, né? E estou aqui à disposição para avançar com vocês. Fiquem bem, com saúde, obrigado e abraço.